Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos aqui na nossa casa. Esta noite fria, mas com nossos corações aquecidos pela palavra do Evangelho. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 21, o item 11. O capítulo 21 diz que haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 11 é Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam. Mas qual dentre deles assistiu ao conselho de Deus? Qual ouviu e escutou o que ele disse? Então, Jeremias, ele é do Antigo Testamento e é de antes de Cristo. Então, os falsos profetas não é coisa de agora. É coisa que vem de muito tempo. Quem é profeta? Profeta é aquele que vem falar, dizendo que fala em nome do Evangelho. E os falsos, muitos se intitulam mestres. E lembram Jesus quando perguntaram, tu és rei? E Jesus respondeu, tu o dizes, que Jesus nunca se intitulou rei. Só que tem alguns falsos profetas que se intitulam enviados de Cristo ou de mestres. E como é que a gente vai diferenciar se é um falso profeta ou não? Para nós sabermos, nós temos que conhecer o Evangelho. Nós temos que estudar as obras básicas, porque nós temos que saber o que a pessoa está falando, se é coerente ou não. Mas às vezes tem pessoas que acham que o falso profeta é aquele que fala uma coisa e faz outra. Não é bem por aí. Se a pessoa é um pregador, prega o que o Evangelho diz, mas só que ele não faz exatamente aquilo, ele é uma pessoa incoerente. Mas não é o falso profeta. E incoerente nós também somos. Não digo em todos os assuntos, mas em muitas coisas. Quantas coisas, às vezes, a gente sabe dar um conselho para um amigo quando está com um problema, e quando a gente está com aquele mesmo problema, a gente não consegue fazer aquele conselho que a gente deu para o outro. Então aí a gente está sendo incoerente. Então, se nós não fôssemos incoerentes, fôssemos todos 100%, nós não estaríamos aqui. Né? Então, cada um de nós, em algum ponto, em algum momento, é incoerente. Até os profetas. Mas o falso profeta é aquele que distorce a palavra de Cristo para justificar os seus erros. Então, olha bem, a gente tem que, às vezes a gente tem pessoas que se apaixonam e seguem pessoas que não deviam. Às vezes a gente descobre, às vezes enxerga e diz, mas aquele lá está indo assim cegamente atrás daquele doutrinador, só que aquela doutrina é meio assim, parece que bota uma viseira, né? Aquela doutrina não está muito de acordo com a Bíblia, ou com o Evangelho, com a palavra de Cristo. Então a gente tem que ter muito cuidado para não se apaixonar por um pregador. Sempre quando vê alguém pregar, prestar muita atenção. O que ele está dizendo. E aí também, nessa parte do Evangelho, fala assim, abusavam por conseguinte da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Então ainda tem isso e ainda tem hoje, né?
aqueles que cobram e para atender. E a gente sabe que agora com essas redes sociais, quando a pessoa marca consulta, diz que tem aqueles que vão investigar lá no Facebook como é que é a vida da pessoa para poder acertar e dizer aquilo que ela quer ouvir. E imaginar o que a pessoa gosta, estuda a pessoa, né? Para dizer. Então é muito perigoso, né? E a gente sabe assim, ó, que a mediunidade é um dom divino e que não deve cobrar. E quem cobra, com o tempo perde o dom. E aí começa a mentir para poder não perder a freguesia. Uma coisa não é muito fácil, né? Disse assim: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Então, esses profetas, eles assim que eles diziam que tinham sonhado que ia acontecer tal coisa. Mas não eram, na verdade, palavras de Cristo. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir se lhes depara a ocasião. Então isso aqui é quem é médium tem que prestar muita atenção no espírito que está recebendo, porque pode ser um espírito leviano. O espírito leviano é aquele espírito que não é confiável. Ele até pode dizer palavras bem de acordo, começar falando palavras bem de acordo com a doutrina cristã, para iludir o médium, mas em um determinado momento ele se atrai. Então, o espírito leviano, ele te responde tudo que tu perguntar. Agora, se tu está recebendo um espírito superior, ele não vai te responder tudo que tu perguntar. E por que ele não vai responder? Porque, na verdade, ele sabe tudo o que tu tem que fazer. Ele sabe as respostas, porque ele te conhece. Só que, ou ele conhece a pessoa que tu está atendendo, porque às vezes a gente sabe que tem gente que vai consultar um médium para saber coisas da sua vida, saber o que vai fazer, ou se deve, quando está muito perdido, né, quer buscar respostas. Mas o espírito superior não vai te dar resposta, mas ele vai te encaminhar. Ele vai te orientar, fazer com que tu abra às vezes o Evangelho e leia um parágrafo que vá te iluminar, te dar uma ideia daquilo que tu tem que fazer. Ele vai te inspirar boas ideias, mas quem tem que escolher é a gente. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio. Porque nós viemos aqui para nós nos modificarmos, para a gente se corrigir. Então, se algum espírito chegar e dizer tu tem que fazer isso, aquilo e aquele outro, não é tu que está te corrigindo, não é tu que está te modificando. Tu tem que te modificar porque tu chegou à conclusão que tu está errado e que tu precisa te melhorar. E que tu precisa seguir aquele caminho, por mais difícil que seja, por mais pedras que tenha, por mais espinhos, mas é aquelas dificuldades é que vão fazer tu aprender. E também nesse mesmo item eles orientam assim, que a gente vem aqui para aprender, ou a gente aprende porque a gente busca, ou se a gente não buscar, a gente acaba vindo pela dor. Então, a gente quer dizer que a gente pode evitar um grande sofrimento, uma grande doença,
se a gente buscar nos corrigirmos por vontade própria. Não esperar vir a dificuldade para buscar Jesus. Não esperar vir uma doença terrível para me melhorar. E a gente sabe que muitas pessoas, quando a coisa aperta, o sapato aperta, aí pede para os outros orarem, mas não é só pedir também, né, para os outros orarem. A pessoa tem que orar, né? Tem que se ajoelhar e pedir ajuda a Deus. Mas a gente pode pedir essa ajuda quando a gente está bem, enquanto estamos com saúde boa. Não vamos esperar por momentos difíceis. Aí diz assim que os espíritos levianos, eles são ignorantes, são travessos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Então, às vezes, acabam fazendo a gente até ir por um caminho errado, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E a gente sabe que tem muitas pessoas que pagam para alguém botar carta ou para, sei lá, para dizer alguma coisa, né? E a gente pode buscar essas respostas dentro do Evangelho. Mas quando a gente busca é assim, ó, a gente fecha os olhos e diz assim: meu anjo protetor, meu Jesus, meu Deus, me manda uma luz. Faça com que eu abra esta página e que eu encontre ali palavras que me deem uma direção. E aí a gente abre. E às vezes tem que ler o texto 4, 5, 6 vezes. Mas a gente consegue encontrar ali alguma palavra que vai dar o estalo. Pode não dar nem naquele momento, mas ali umas horinhas vem na cabeça da gente. O que a gente tem que fazer? O que deve fazer? Os espíritos superiores, então, não respondem a tudo. Eles dão dicas através da intuição. Orientam, mas quem tem que escolher o caminho a seguir é a própria pessoa. É o seu livre-arbítrio. Porque não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por um espírito superior. E todo mundo quer ser livre, né? Quer ser dono do seu nariz. Então, a gente tem que ter consciência. Verificar se os espíritos são de Deus é a nossa responsabilidade. Assim como identificar os falsos profetas também é a nossa responsabilidade. E nós só vamos conseguir identificar se nós tivermos o conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Cristo. A gente tem, não é acreditar na mídia porque está aqui falando, mas ir lá, ler o Evangelho, procurar esse capítulo 21, que a gente estudou aqui, ler ele e procurar entender e ver se eu estou sendo coerente com as palavras do Evangelho. Isso que a gente tem que buscar, o conhecimento, para ver se a pessoa está falando é verdade, é cristã. Né? Então é esta a mensagem de hoje, é o cuidado que nós temos que ter com quem vem falar em nome de Cristo. Agora vamos fechar nossos olhos para receber o nosso passe espiritual. Deus nosso Pai, Senhor que é feito de toda bondade, que mandou seu Filho Jesus para nos apontar o caminho. E já estamos há mais de 2000 anos tropeçando nas mesmas dificuldades, nos mesmos problemas,
ilumina a nossa mente, faça com que nós possamos enxergar os nossos erros e buscar corrigi-los enquanto há tempo. Sabemos que estamos já em reta final para terminar esse tempo de provas e expiações e que nós possamos ir para um mundo de regeneração, que nós possamos ter condições de permanecer aqui neste planeta Terra, nessa nova jornada de regeneração. Nos abençoe, nos proteja, nos dê coragem para seguirmos o caminho correto e que possamos ter uma semana mais tranquila, que possamos distribuir amor por onde formos, que sejamos amigos e companheiros de todos, e que assim seja.